Play, está chegando aqui o nosso amigo Luiz Souza. Vamos ouvi-lo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já que na internet não tem horário, né? Boa tarde, boa noite, tudo bem? É. Eu penso que aqueles grandes heróis de que fala o livro de Gênesis, aqueles gigantes, eles são sim o resultado da queda dos anjos, da terça parte dos anjos, como diz a Bíblia naquela passagem do Apocalipse. Eu entendo que a queda do diabo, Lúcifer, aconteceu exatamente quando Adão e Eva caíram. Não existe uma história anterior à história, uma história dos anjos, uma história antes da história do homem. Não, eu não entendo isso. Eu entendo que quando Deus criou o mundo, Ele criou os céus e a terra. Quando Ele criou os céus, Ele criou todas as hostes de seres espirituais, como diz Colossenses. Tronos. Os tronos seriam aquela corte, aqueles querubins que ficam, aqueles anciãos que ficam sentados em tronos adorando a Deus. Tronos, serafins, arcanjos, toda essa gama de anjos, dessa hierarquia do corpo dos exércitos do Senhor Deus. Então Deus criou concomitantemente a criação do mundo. Quando Adão caiu, a queda de Adão e Eva foi o evento mais desastroso da história da humanidade. Nada se compara, nem o dilúvio e nem as grandes catástrofes que acontecerão no Apocalipse. Não, a pior coisa que aconteceu na humanidade foi a queda de Adão e Eva. E na queda de Adão e Eva caiu também o diabo. Quando o diabo tentou Adão e Eva para que eles fossem parecidos, que quisessem ser igual a Deus, na verdade, quem estava querendo ser igual a Deus era o próprio diabo. O diabo levou Adão e Eva a cometer o pecado que ele inventou, que originou-se nele. Tanto é que Paulo diz que a gente não caia no mesmo exemplo do diabo, que é o orgulho. Por isso que não deve se escolher um pastor neófito. Então a conclusão que eu entendo é que o diabo era novinho, era um anjo novo. Ele não tinha muito tempo, ele tinha a mesma idade de Adão e Eva. E esse anjo novo, esse anjo infantil, digamos assim, ele caiu nessa tentação, o diabo. O diabo caiu na tentação de querer tentar Eva e Adão. E os três caíram. Adão, o diabo e a serpente. Adão, Eva e a serpente. O diabo. Posteriormente, quando os homens começam a se multiplicar, a Bíblia diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e quiseram ter relação com elas. Eu entendo que nessa circunstância aconteceu os primeiros casos de endemoniamento, porque os espíritos eles não podem ter relação sexual com os seres humanos. Então como é que acontecia isso? Eu entendo que os espíritos se incorporavam nos homens para terem relações sexuais com as mulheres. E nessa saída da posição desses anjos, essa queda dessa terça parte dos anjos, inspirada no diabo, o diabo fomentou essa queda dessa terça parte que veio com Lúcifer. Esses demônios quiseram entrar na humanidade e criar um tipo de nova raça. Tipo aquela história de Hitler, do Hitler e do nazismo, que queriam criar a eugenia, um povo
ariano. Então Hitler e o diabo tiveram quase a mesma ideia. Os espíritos entraram nos homens, incorporaram-se nele, aí fizeram tipo uma seleção natural, escolheram os homens mais fortes, maiores, e escolheram as mulheres mais bonitas. Então nessa relação nasceu gigantes, um povo poderoso, forte, fazendo um tipo de seleção natural, né? E só que esses gigantes, eles começaram a se envaidecer, então o orgulho cresceu e começaram os homens a entrarem em atrito. Por isso que Deus decidiu que ia destruir a humanidade, e destruiu pelo dilúvio. Eu entendo que esses gigantes, esses grandes, eles são os deuses os deuses de que fala as mitologias da humanidade, a mitologia grega, greco-romana, a mitologia nórdica, a mitologia africana, a mitologia egípcia, essas mitologias que existem. Eu entendo que no caso